Gostaria de estar aqui saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui no canal mais uma vez e aqui dentro do quadro Estudando Junto, onde estaremos aqui conhecendo mais um conteúdo dessa feita lição número 7. Tem como tema os pensamentos, e está errado ali, mintos, né? É pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. O tema central que estamos considerando nesse quarto trimestre é o homem na sua integralidade, né? Corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Para tanto, agora vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, pedimos Seu perdão dos nossos pecados, queremos te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar juntos. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento a mais, que estamos aqui mais uma vez, para conhecer mais um conteúdo da lição dominical, classe dos adultos, que diz respeito aí à revista dominical da editora CPAD, em que é usada, Senhor, não só na Igreja Assembleia de Deus, mas em demais outro ministério, exemplo da Igreja Brasil para Cristo. Nos ajuda, Senhor, na compreensão, ainda que seja um conhecimento do conteúdo, o Senhor possa estar falando conosco. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém. O texto áureo diz: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo traz esse conselho em Filipenses, né? Haja vista a realidade do tema que vamos estar tratando, né? Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E ela acontece justamente, né, no nosso consciente, na nossa mente. Ali que é fomentado e processado tudo quanto permitimos que pela nossa atitude venha a entrar e fazer morada no nosso entendimento, nos nossos pensamentos. E o que eu acho interessante, amados, é a expressão que é repetida aqui. Tudo tem aqui no mínimo aqui 2, 3, 4, 5, 6 vezes aqui. Isso nos chama atenção, porque se é tudo, amados. Não pode haver concessão. Lembremos da palavra de Deus que diz que um pouco de fermento leveda a toda a massa. Diante dessa compreensão, cabe aqui a pergunta que não quer se calar. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? Deixa eu ver aqui se eu... Provavelmente eu não tenho abrido, né? Deixa eu ver aqui se eu... Vou abrir aqui a Bíblia, rapidamente. E vamos estar lendo aqui o Salmo 101, versículo 6, se eu não estiver equivocado, 5 ou 6. Onde ele diz, versículo 3, ele diz aqui, ó: não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará em mim. Então, a realidade, amados, que é uma batalha.
Eu quero aqui confessar que pouco atrás, e não sei se eu vou chegar amanhã ou depois, voltar a agir da mesma maneira. Mas a questão mesmo de que nós colocamos, por exemplo, filmes que nós assistimos, né? Qualquer vídeo que possamos assistir, não é só filme, até mesmo publicações do TikTok, do Instagram, nós podemos estar aí contaminando a nossa alma através e contaminando até mesmo nossos pensamentos, né? Mudando, né? A questão do nosso pensamento, deixando margem aí para que o nosso ser seja contaminado, né? Com respeito àquilo que deixamos que venha a ser absorvido pela nossa visão. Precisamos lembrar de que, ainda que sejam coisas que sejam belas ou parecem transmitir essa beleza, pode ser algo que possa ser prejudicial para nós. Que Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, nos conceda essa graça, para que assim possamos, né, vencer esta batalha que é diária em nossas vidas, né, e possamos ter pensamentos saudáveis, né, que seja uma área em que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, realmente tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, e que se há alguma virtude seja estes pensamentos a ocupar a nossa vida, dado o fato da nossa vigilância diante daquilo que colocamos diante de nós. Pense nisso, porque é uma característica pessoal, particular, e um cuidado que cabe a cada um de nós dentro da nossa individualidade. Verdade prática: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Leitura bíblica, Filipenses 4:8 já lemos, vamos ler o 9 diante, 9, versículo 9, né? E vamos ler também 2 Coríntios capítulo 10, 3 a 5. Diz assim: o que também aprendestes e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Então, termos um ícone não cabe ao campo da idolatria. Não há perigo algum ter alguém que nós nos venhamos a nos buscar espelhar pelas suas atitudes, porque isso faz com que nós venhamos desejar ter a mesma mente, a mesma atitude, os mesmos procedimentos. Então, aqui no versículo 9, né, também cabe, né, a questão também do que nós, o depósito que nós estamos criando em nossa mente. O que temos como depósito? Precisamos tirar coisas boas desse depósito, porque há muitas coisas má que até mesmo é inevitável que nós não venhamos a criar esse depósito através do nosso dia a dia, aquilo que está em volta deste mundo, né? Nós precisamos, queira ou não queira, até mesmo ali a nossa própria vontade, ela pode fazer parte aí, né, de alguma lembrança, e precisamos levar e cativar esta mente e levar até o Senhor Jesus. Porque andando na carne, versículo de Coríntios agora, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, olha só, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Esse faz parte daquele contingente em que vem falar para você: isso não tem nada a ver. E não é só os de fora, amados. É aqueles que até mesmo confessam a mesma fé que você confessa como cristão. Mas ainda por estar fraco na sua fé, por estar vivendo uma vida mais voltada às inclinações da carne do que a do espírito, porque não lê Bíblia, não faz devocional, não está presente na escola dominical, não está presente muito menos no culto de doutrina e assim por diante. É um crente somente de confissão, né? Ele se parece ou tem um nome de crente, até pode parecer, como é caso da palavra de Deus quando faz a comparação do joio, que está no nosso meio, mas também no nosso meio está o trigo.
Então, precisamos observar de que fonte, né, ouvimos e aprendemos, se essa fonte faz parte do nosso meio, qual será, que tipo de ensino ele está nos orientando, que tipo de conselho ele está nos dando. Precisamos ter cuidado quanto a isso, porque a própria igreja, nos seus primórdios, sofreu justamente esse tipo de perigo, porque aqueles que estavam dentro da igreja, de forma dissimulada, né, Paulo usa até o termo como sapatos, né, como anjos de luz, eles estavam ali pervertendo, né, o entendimento daqueles irmãos e levando aqueles irmãos a um outro tipo de testemunho cristão e de apego, não à palavra de Deus, mas a esses enganos. Na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos. Uma visão introdutória. A experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro, no Gênesis, os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, quando Deus ali, né, aparecia ali na viração do dia e falava com Adão e Eva. Era Deus mesmo, viu, amado? Porque já vi pregações dizendo que era um anjo e não Deus. Então tome cuidado com esse tipo de ensino. Compreensão do governo do homem. O aspecto racional é visto na capacidade da comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação, em seu relacionamento interpessoal e com o Criador, com Eva e com o Criador, interpessoal entre ele e a mulher e com o Criador. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamento, tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Eva pensou que não devia quando ela considerou pelo que ela viu. Ela não só olhou a árvore, porque a árvore estava ali no meio do jardim. Era inevitável que ela, amados e queridos, ela e Adão não vissem aquela árvore. Ela estava no meio do jardim. Ela não estava no canto do jardim. Ela não estava atrás de determinadas árvores, para que o senhor pudesse orientar ele, ó, lá atrás de determinada árvore, a leste, a oeste, a tal lugar, a tal posicionamento, essa árvore não comerei. Não, ela estava no meio. Ela estava visível. Tanto é que o Senhor referenciou ela a Adão, quando do pacto e da aliança ali, quando ele colocou ele no meio do jardim. E certamente esse conhecimento ele passou também para Eva, porque ela dialogou com a serpente com respeito a esse assunto. Porém, diz a Bíblia que ela viu. Ou seja, assim mesmo foi o caso de Davi. Davi, ele foi até o palácio, ele olhou, né, ele viu ali Betseba, nua, tomando banho nua, só que ele prosseguiu em estar ali considerando aquela visão, né, aquela nudez, aquele aspecto em que aquela mulher tomava banho, não precisamos entrar em detalhe aqui, como também Eva, ela via aquela árvore, mas ela passou, né, a considerar os aspectos da árvore, né, com respeito a toda a sua beleza, porque ele disse que ela viu que a árvore era boa e que o seu fruto era agradável, e tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido. Então ela pensou que não devia. E Adão não pensou o que devia, que é a questão justamente
da aliança que Deus tinha dado a ele. Adão, sim, tinha responsabilidade de negar a esposa e poder até mesmo repreendê-la por aquela atitude. Por ter tomado algo que não deveria, por ter feito algo que Deus tinha condenado, que não deveria fazer. Se aquele dano seria somente para Eva, não podemos afirmar. Mas Adão, sim, Adão não considerou, né? Ou seja, ele não pensou o que devia. E por isso é que pecou, e pode observar que as consequências da terra foi por conta da atitude de Adão e não de Eva, que ele era o representante, né, da criação. Conceito e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembrança, sentimento, som e imagem. A despeito do mistério da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológicos, psicológicos, espirituais, ou externos, ambientais, experiências do cotidiano. Biológico, psicológico, espirituais é quando se trata da questão daqueles que estão mais próximos, né? O filho geralmente se espelha no pai porque ele se parece com o pai na questão biológica e na questão psicológica ele passa, né, a agir como pai. Ele passa a ver as atitudes do pai. Por isso que a importância do testemunho cristão desde a esfera familiar e assim por diante, porque nós temos um compromisso em glorificar a Deus e prestar esse culto constante durante a nossa caminhada cristã. E espiritual, que é qual é a atitude do pai? Qual é a atitude com respeito à crença, à sua fé? O filho também, ele vai estar ali fomentando, criando esse depósito dentro dos seus pensamentos em meio a este ambiente de processamento. Como também o externo, ambientais, experiências cotidiano. Por isso que urge aqui a importância e a responsabilidade nossa como pai, orientar nosso filho no caminho que deve andar. Com respeito à vontade de Deus, trazendo a ele a esfera da vontade de Deus no que diz a palavra de Deus, incutindo a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, e não as coisas deste mundo. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-lo ou rejeitá-lo, aprovando ou reprovando. Então aqui também traz essa questão também agravante do testemunho cristão. Se aquilo que nós falamos da palavra de Deus, nós vivenciamos, nossos filhos veem essa questão em nós, porque ele tem que ver. Porque quando ele vê a situação lá fora, aquilo vai ser uma contraposição, um antagonismo àquilo que ele vê em casa, que ele aprendeu com seus pais. E ele vai buscar, junto ao pai, né, buscar entender por que lá fora ele está vendo e está se apercebendo de algo diferente daquilo, até mesmo em determinadas atitudes diárias da vida, em que traz uma diferenciação, um contrassenso a respeito daquilo que ele aprendeu na sua casa. E ali o seu pai, sua mãe, né, o seu irmão vai poder ali estar esclarecendo essa questão. O que ele não pode ver é que a mesma coisa que ele vê no mundo, vê dentro de casa através do testemunho seus próprios pais. Observe quão grande é a nossa responsabilidade com respeito a essa área, que é a área do pensamento, né, da mente, né, em que precisamos forjar em nossos filhos e também obtê-las em nós mesmos. Uma visão introdutória. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode constituir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. O que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos do sentido,
como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos e impuros. Deles pode surgir gravíssimo pecado, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias, maledicência e, por que não dizer, lascívia. Aquilo que nós pomos diante de nós, nesta área, né, que diz respeito à área sexual, nós podemos estar ali diante daquela tela, criando imaginações que traz aspecto de lascívia, como se, criando a imagem como se trouxesse à realidade aquela questão daquela situação ali. Então, observe a seriedade que é a questão e a complexibilidade do nossa mente, do nosso coração. Por isso que Salomão ele nos diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ele está falando justamente da mente ali, da área e da região, né, imaterial que nós possuímos, que é a nossa mente. Quando ele fala de coração ali, está se referindo à questão da mente humana. Segundo ponto, gestão dos pensamentos. Imperativo, ético e espiritual. Deixa eu só ver aqui. Tudo bem, amor? Amor? Já? Então vou parar aqui. Desculpa, amado, estava aqui falando com a minha esposa, né? Segundo ponto, a gestão dos pensamentos. Imperativo, ético e espiritual. Imperativo, ético e espiritual. A Epístola Filipenses é repleta de referências e sentimentos ou emoções. Deixa eu ver aqui o negócio. Não sem razão tem entre seus epitetos o de epístola da alegria. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamento, desde que qualificados com objetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo, pensai, indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Como temos gerido nossos pensamentos? Então, essa é um assunto sério, amados, a se pensar, porque agora a nossa casa ela está limpa. O sangue do Senhor Jesus nos purificou de todo pecado. Logo, precisamos nos ater à advertência do Senhor Jesus quando ele falou da casa vazia, que o Satanás vem, o diabo vem, vê, acha ela vazia e traz consigo 7 espíritos. Observe a seriedade dessa gestão, como foi bem usado aqui o termo, daquilo que nós pensamos ou deixamos com que a nossa mente venha se exercitar. Que nós possamos pensar nisso, como também aqui chamou a atenção também a questão do uso, né, do imperativo, do ativo, né, uma conduta ativa e não passiva. Ou seja, uma hora eu penso coisas boas, verdadeira, pura, louvável, de boa fama, e outras horas eu deixo de fazer isso, deixo de me preocupar com isso, até nos colocando sob uma condição de estar seguro de si mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamento. São estratégias de valor relativo, que se limita ao plano da realidade humana.
ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar além das circunstâncias temporais através de percepção e discernimento espiritual com a mente de Cristo. Nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Além de encher o nosso coração da esperança que não traz confusão, a visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todo o sistema dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Ele não só, amados, ajuda a produção de bom pensamento, mas também que nos resguarda daquilo que nós detectamos como algo que não podemos estar alimentando em nosso coração, como a vingança, como a defesa, o se defender, quando caberia a nós como cristãos o silêncio. Isso necessariamente não quer dizer que concordamos com aquela ofensa, mas que não somos iguais, porque, como diz certa feita uma história, né, ou um ditado que diz que cada um despeja aquilo de que está carregado. E a palavra de Deus, diante desse exemplo externo, ele diz, né, que cada um tira do seu bom tesouro as coisas boas. Cada um tira aquilo que está no seu coração, do depósito do seu coração. E ele revela o que nós temos dentro de nós. Se é uma situação que precisamos permanecer em silêncio e não revidar em palavras ou até querer se defender de algo que nós sabemos que é enganoso, que é mentiroso, mas que aquela pessoa, por nutrir um sentimento de indiferença e até mesmo de inimizade contra aqueles que servem ao Senhor, nós não podemos nos desgastar, amados. Mas a mansidão é o fruto do Espírito Santo. E ele precisa ser exercido exatamente nesse e tantos outros quanto forem necessários. Oxalá o fruto do Espírito Santo seja em verdade um fato em nossas vidas. E não somente no nosso entendimento. Como é o amor, a alegria, a fé, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a temperança e o domínio próprio. Não. Somente entender que é isso, o fruto do Espírito, não nos basta, senão a exercitá-lo. Isso somente o podemos fazer através de um devocional da palavra de Deus, da oração, da consagração, né, a Deus. Por certo, a nossa mente estará exercitada e através desse exercício, ali estabelecido fortalezas em que nos fará usar somente as armas espirituais. Esta disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Vamos ver aqui Salmo 37, 31. Salmo 37, 31. A lei do seu Deus está em seu coração. Não resvalarão os seus passos. Se fala de passos, fala de atitude. Se fala de atitude, fala de decisão, de pensamento, de reflexão, né, que é a área que nós estamos tratando. Salmo 119, 33. Salmo 119, 33 e 93, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 33 e 93. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu guardarei até o fim. Versículo 93.
nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Então está aí. Meditar é refletir. Pensar de maneira detida. Exige o emprego da vontade, a decisão, o querer. Como no Salmo 119, 131, que já está aqui. Vamos já para o versículo 131. Abro a minha boca e arquejo, pois estou anelante pelos teus mandamentos. Produz sentimentos elevados, amor, alegria e paz pelas verdades aprendidas. Salmo 119, 97. Né? Ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Abundante sabedoria e correta direção. Salmo 119, 98 a 102. O teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Retenho meus pés de todo o caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Olha só, retenho meus pés de todo o caminho mau, a fim de observar a tua palavra. Que o Senhor nos conceda essa graça de podermos estar anelante e dentro desse anelo ele seja constante em nossa vida, pelas coisas de Deus em todo momento, do nosso dia, não só da nossa vida, mas também dos nossos dias. 4. Subpontos Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dia de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Há tempo para todo o propósito. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Terceiro ponto, batalha na arena dos pensamentos. Primeiro subponto, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos, porque é uma guerra. A palavra do Senhor diz que o diabo está ao nosso derredor, querendo nos tragar como um leão. Então existe uma realidade, essa batalha, ela é real, ela é literal, ela existe e ela é constante, amados. Não existe bandeira branca. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais, como Paulo escreveu. Há uma luta travada nos lugares celestiais. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração ou mente, pois o que os pensamentos influenciam nosso sentimento, desejo e decisões. Na versão nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Provérbios 4:23, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, 4:23, na tradução, nem outra tradução, é a que eu pronunciei anteriormente. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E eu falei ali que, comentamos ali que isso trata da nossa mente. Aqui está a confirmação. Ó, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de pensamentos bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram fins trágicos e tanto outros exemplos. Cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Não nutrir pensamento distorcido de si mesmo, principalmente no que diz respeito a achar que é tão seguro de si próprio, como foi o caso do apóstolo Pedro. Ele disse, mesmo que todos te neguem, eu não te nego, nem que eu tenha que morrer. E, no entanto, negou o seu Jesus
3 vezes. Então tem que saber, temos que ter cuidado nesta avaliação até mesmo de nós mesmos, que produzem complexo de inferioridade ou superioridade, como foi o caso daquele fariseu, né? Que também teve os pensamentos ali de superioridade. Eu não sou como este publicano. E também não entrarmos num estado de comiseração, como fez Moisés diante da chamada do Senhor. Ele deu várias e sequentes desculpas até o ponto que acabou culminando em Deus se irar com ele. E a Bíblia diz que Deus se irou, porque ele saiu do contento, de um consenso de equilíbrio, né? De saber que importa que ele cresça e que eu diminua, saber que nós não somos nada além, senão pela graça de Deus e ela em nós a nos ajudar nesta caminhada cristã, como também podemos, se ultrapassar esse limite, achar que diminuir demais ao ponto de não entender que Deus é poderoso e Ele está conosco, entrar no estado de comiseração também é um nível que não devemos deixar que nossa mente se alimente, porque isso pode chegar ao ponto de entrar sobre doenças psicossomáticas, exemplo até mesmo de um estado de depressão, é a questão de se pensar de forma inferior demais de nós mesmos, né? Que não somos nada, que ninguém nos ama, e por aí segue. Isso não é outra coisa a não ser uma seta do maligno. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo o tipo de engano. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. E construir relacionamentos saudáveis, contendas verbais, geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Concluindo, para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Logo, isso só se dará pelo exercício do conhecimento da palavra de Deus e do meditar na palavra de Deus, ou seja, como aprendemos aqui, é o estado de que nós nos mantemos detido aquela leitura, e meditar é isso, é você refletir, você pensar e repensar, né? E com certeza, se nós deixarmos a nossa mente aberta para o livre agir do Senhor, a nos iluminar no que diz respeito à sua palavra, por certo, haveremos de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esse período que até aqui ficamos, conhecendo mais esse conteúdo, ó Pai, que nos leva a uma consciência, a uma reflexão do quanto nós precisamos, Senhor, vigiar, estamos, Senhor, buscando voltar para as coisas do alto, Senhor, eliminar determinados hábitos que podemos carregar conosco ainda, mas que esses hábitos nos trará somente malefícios e não benefícios à nossa mente e ao processo do nosso dia a dia, na questão das decisões a ser tomadas, no que diz respeito aos nossos passos, ao nosso caminhar. Senhor, faz isso, nos guarda de todo esse mal, nos ajuda, Senhor, a nos enchermos do Teu Santo Espírito. Faz isso, Pai, nos enche do Teu Santo Espírito, para que nós não venhamos a nos embriagar, Senhor, com vinho. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que oramos e te damos graça por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final.
e que Deus nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom?